Olá, amigos, tudo bem? Então, nosso tema hoje, indo direto ao ponto, é autorresponsabilidade no relacionamento a dois, no casamento, no namoro, na parceria, enfim. O conceito é simples, né? Eu sou responsável por aquilo que me acontece na vida e também na relação. Sei que é muito detalhado, a gente poderia aprofundar isso por vários caminhos, através de vários exemplos, mas vamos falar do viver a dois, né? Que é o que é a nossa proposta aqui no canal. Então, quando você está numa relação, você age e você reage conforme as circunstâncias. E quando alguma coisa vem do outro, algum comportamento, alguma fala que você não gosta, que te machuca de alguma forma, a tendência qual é? A tendência é a gente dizer, o outro fez isso comigo, o outro é assim. E aí vem às vezes uma listinha de adjetivos e de críticas. Tem assuntos que são mais simples, da convivência ali, do dia a dia, um hábito de um que incomoda o bem-estar do outro, ou coisas mais graves, como uma traição, por exemplo. O outro fez isso comigo. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Isso foi uma coisa terrível. É verdade. É terrível mesmo, é doloroso, muito difícil de superar, mas um dia a gente fala só sobre traição e como lidar com isso, sem receita de bolo, mas ampliando aí o horizonte. Então, quando eu entendo, voltando para a autorresponsabilidade, que o que o outro está fazendo comigo tem a ver comigo, eu sei que parece engraçado isso, tem a ver de alguma forma, com o que eu também emito, com o que eu emano, eu gosto de usar essa palavra. Aí você está começando a entender o que é autorresponsabilidade. E o bacana da autorresponsabilidade é que ele é um antídoto para a vitimização. Para você não se colocar e nem se sentir no lugar de uma vítima absoluta. Claro que eu sei que existe o caso de uma relação onde tem um marido opressor e a mulher está oprimida. Na visão pura e simples, sim, existe um algoz e existe uma vítima. Mas digamos que essa mulher do exemplo hipotético vá fazer terapia. Aí ela descobre que pelo passado que ela teve, o modelo familiar, que tinha um pai opressor também, que fazia isso com a mãe, e ela internalizou aquele modelo. Ela internalizou aquele modelo, assumiu uma atitude permissiva. Já até falei um vídeo sobre isso, né? Depois você dá uma olhada lá, se quiser aprofundar nisso, na permissividade. Aí assumiu uma atitude permissiva, condescendente demais, e aí atraiu um marido com o potencial de ser um opressor. E ela, como tem um potencial de ser oprimida, juntou, fez o link. Então, num nível profundo, realmente mais amplo de compreensão, existe uma participação dessa mulher, do exemplo, nessa relação com o marido opressor, sim. Ela tem uma parcela de responsabilidade nisso. E se ela não entender isso, o que acontece? Duas coisas possíveis. Ou ela vai continuar nessa relação se sentindo vítima das circunstâncias, ou ela vai terminar essa relação porque não quer mais aquilo para a vida dela, mas se não fizer o movimento interno, ela vai de novo se conectar com uma pessoa que tem esse potencial de uma forma ou de outra. Peguei um único exemplo, mas nos exemplos pequenos do dia a dia é a mesma coisa. Se uma pessoa, se o seu parceiro ou a sua parceira não está fazendo isso, vamos pegar um exemplo agora oposto. O marido que reclama que a esposa não o apoia. Poxa, ela não me apoia nos meus projetos e tal, e eu gostaria de receber esse apoio dela. E aí você vai conversando com esse marido, e aí você vai entendendo que ele mesmo não se apoia por dentro, que ele mesmo não se valida, que de repente ele está num nível de falta de convicção ou até de baixa autoestima. E aí ele quer que a pessoa o apoie, mas sem perceber, um pouco cego, né, sobre si mesmo, de que por dentro está faltando esse autorrespaldo. Então, minha gente, eu não vou me alongar em muitos exemplos, eu queria colocar só o norte do pensamento para a gente refletir.
Autorresponsabilidade na relação é o que vem do outro, que me desagrada, normalmente é assim que a gente começa a refletir. Quando está vindo uma coisa boa, a gente só comemora, fica feliz, curte o momento ali com o parceiro e com a parceira. Quando está vindo algo desagradável, o momento é parar um pouco e fazer a seguinte pergunta: o que em mim está criando essa realidade? O que em mim está favorecendo que o outro faça isso que ele está fazendo? Aí você subiu um degrau significativo na sua jornada evolutiva como ser humano na Terra. E, sem dúvida, isso vai impactar positivamente a sua relação, porque você vai sair da posição de vítima, pura e simples. O outro fez comigo, o outro me maltratou, o outro é isso, o outro é aquilo. Você vai sair desse lugar, dessa argumentação, desse discurso enfraquecedor e vai começar a se colocar numa posição de eu estou criando isso também. Eu sei que isso pode gerar até uma certa polêmica, né? Num caso onde existe um algoz muito severo e uma vítima que sofre aquilo, mas precisa aprofundar e olhar do mesmo jeito. Muitas vezes essa pessoa precisa entender que a forma que ela está criando um relacionamento abusivo, por exemplo, é permanecendo nele. Se a pessoa estiver íntegra da sua condição emocional e psíquica, o que ela vai fazer? Ela não vai se permitir uma relação abusiva, ela vai sair daquilo o quanto antes. Então, como o assunto é extenso, eu abro aí para as possibilidades de perguntas, questionamentos. Deixe seu comentário aí se você quiser falar um pouco sobre esse tema. Autorresponsabilidade na relação. Às vezes foi o dia que você teve o clique, ou você ao contrário, você ainda está se sentindo vítima de uma história. Comenta aí que a gente vai aprofundar o assunto, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.